E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, voltando a produzir vídeos aqui para o canal, como vocês estão vendo aí no título, hoje a gente vai entender como é que funcionam todas as configurações por trás do Photoshop. Eu tenho dois recados importantes aqui logo de início. Se você é uma pessoa que já entende e sabe de todas as configurações internas do Photoshop, você não precisa assistir esse vídeo, tá certo? Então isso aqui é mais voltado para iniciantes ou até mesmo pessoas intermediárias que consegue mexer bem na ferramenta, mas não sabe as configurações que estão por trás de tudo isso. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo recado é o seguinte: o Photoshop ele é um programa que é bom e ruim nas configurações. Por quê? Ele é bom porque tem muitas opções a serem mexidas e é ruim pelo mesmo motivo. Então, nesse vídeo eu não vou te mostrar absolutamente todas as funções, mas sim aquelas que eu realmente utilizo no meu dia a dia, aquelas que realmente vão fazer diferença. Então tem coisas que não necessariamente você precisa entender, tá? Bom, como vocês estão vendo aí, eu já estou aqui no meu Photoshop. Eu deixei essa imagem aí que eu estou produzindo recentemente, ela ainda não é a final, tá? Mas eu deixei aqui só mesmo pra gente não ficar com a tela em branco. Duas coisas que eu vou falar aqui. A primeira é, o meu Photoshop ele tá em inglês. Recomendo você fazer a mesma coisa, até porque grandes empresas utilizam dessa forma, e sem contar que ele é um software nativamente feito na língua inglesa. Então, eu sei que é difícil de início, mas com certeza com o tempo você acostuma, certo? E a segunda coisa é, eu não vou ficar dizendo, você vai no menu Image ou no Edit e vai escolher alguma função aqui. Não. Aprendam a usar atalhos e é o que eu vou fazer aqui. Então, para a gente começar logo, atalho para abrir as preferências do Photoshop. Se você está no Windows, Ctrl K. Se você está no Mac, Command K. Então, pressionando esse atalho aí, você vai perceber que essa janelinha mágica vai aparecer, onde controla absolutamente tudo que funciona por trás do Photoshop e que você não consegue visualizar. Então, a aba General aqui, de início a gente vai perceber o quê? Eu tenho aqui Color Picker, é o espectro de cores que o Photoshop vai utilizar para ele se basear, porque eu não sei se você já chegou a visualizar, mas existem alguns perfis diferentes e que esses perfis, de acordo com a empresa que desenvolveu ele, vai ter um espectro maior ou menor de cores, tá? Que a gente vai ter duas opções, a do Windows e o da Adobe. Logicamente isso aqui a gente não vai mexer, tá? Deixa o da Adobe porque ele realmente é o mais fiel. Indo para outra opção aqui, HUD Color Picker. Cara, isso aqui é algo que muita gente não sabe que existe e também muita gente sabe que existe, mas não usa, porque na prática não é tão usual assim. Mas, se você nunca viu isso aqui, se você tiver na ferramenta de pincel, letra B, tá aqui o meu pincel. Se eu apertar o atalho Alt, Shift e botão direito, os três ao mesmo tempo, você vai perceber que aqui ele aparece esse Color Picker. E aqui eu posso escolher a tonalidade e setar tudo por aqui. Porém, ele não vai ser tão preciso. Então isso aqui é algo realmente para coisas que você não necessite de uma cor tão específica assim, porque você não vai conseguir ter a precisão de vir aqui e selecionar exatamente o mesmo tom que você utiliza numa marca, por exemplo. Então, isso aqui eu estou explicando para vocês só porque muita gente não conhece e talvez para vocês seja útil. Então, cara, aquela configuração aqui, a gente tem duas opções. A gente vai ter a opção da roda, que seria o wheel, e do strip, que seria a fita. O strip é o que está selecionado, que é aquela faixa na lateral do Color Picker. E se eu selecionar o wheel e dar OK, quando eu fizer a mesma opção, ele vai aparecer agora em formato de roda, que seria a wheel. Então você decide se você vai utilizar isso aqui e se você vai preferir a fita ou a roda de cores. E basicamente aqui a gente tem muitas opções listadas porque é a mesma função, a roda ou a fita, porém elas têm tamanhos diferentes. Então a gente vai ter o pequeno, médio, grande, pequeno, médio e grande aqui também, tranquilo? Então basicamente essa função ela é isso aqui. Image Interpolation. Desde os primórdios do Photoshop ele vai interpretar com essa função ativa de Bicubic Automatic. Por quê? Essa função ela direciona o Photoshop para ele entender como é que ele vai manipular os pixels das imagens, como é que ele vai aplicar a escala, a rotação e tudo mais. Então isso aqui meio que é um cálculo matemático interno que o Photoshop ele faz quando você vai alterando as imagens. Então isso aqui a gente deixa em bicúbico automático, justamente porque é uma opção que o Photoshop, de acordo com a matemática interna, ele vai decidir automaticamente qual vai ser a melhor forma de interpolação dessa imagem. Tranquilo? Agora a gente descendo aqui para essas opções logo abaixo. A gente vai ter a opção de
algumas configurações de painéis dentro do Photoshop. Essa opção aqui que está marcada, Auto Show the Home Screen. Quando você abre o Photoshop, ele vai abrir naquela tela mostrando para você todos os documentos recentes que você trabalhou recentemente. Se você desmarcar essa opção, o Photoshop ele já vai iniciar nessa tela aqui, entendeu? Então, você vai analisar se é prático ou se não é para você. Eu deixo ativo porque ajuda muito mostrar ali os projetos que eu trabalhei recentemente. Eu não preciso ficar procurando nas pastas. Aí você decide se você vai querer ou não. Próxima opção, Use Legacy New Document Interface. Basicamente, se você marcar isso aqui, a interface de um novo documento do Photoshop ela vai ser alterada para anterior, para antiga. E, cara, onde é que fica isso? Quando você aperta Ctrl N para criar um novo documento, ele vai aparecer nessa tela bonitinha aqui, onde você tem alguns presets aqui de tamanhos que você criou recentemente, ou alguns que o próprio Photoshop já vem nativamente. Agora, se você ir lá nas configurações e marcar essa opção de Use Legacy e dar um OK, quando você pressionar Ctrl N para um novo documento, ele já vai aparecer dessa forma, que é a forma antiga que o Photoshop utilizava. Então, se você preferir essa, você deixa aquela opção marcada. Mas como para mim é mais viável deixar a opção nova, eu deixo isso aqui desmarcado, ok? Use Legacy Free Transform. Cara, eu vou adiantar aqui muita coisa para vocês. Todas as opções e funções do Photoshop que tiver o nome Legacy, basicamente quer dizer que se você marcar, o Photoshop ele vai utilizar a versão antiga e não a nova. Que é a mesma coisa que acontece aqui. A gente também tem o nome Legacy. Então, Use Legacy Free Transform. Basicamente é o jeito que a gente transforma as imagens de escala, de rotação, de perspectiva. Basicamente ele utilizaria a forma antiga e não a atual, tranquilo? Bom, próxima função aqui. A gente vai ter esse Resize Image During Place. Sempre que você importa uma imagem nova para dentro do Photoshop, você vai ter a opção de escalonar ela, de aumentar, de rotacionar, e não necessariamente você precisa dar o Ctrl T para transformar essa imagem. Só de você jogar dentro do Photoshop, você já vai ter isso ativo. Se você desmarcar essa opção, você vai jogar a imagem para dentro do Photoshop, e essa imagem, ela não vai ter a opção de você aumentar ou diminuir ou rotacionar. Só se você pressionar o atalho Ctrl T, tranquilo? Deixa isso aqui marcado. E a próxima opção aqui é para a gente criar um objeto inteligente com tudo que a gente inserir dentro do Photoshop. Quando você insere uma nova imagem dentro do Photoshop, automaticamente ele vai transformar essa imagem, esse ícone ou qualquer coisa do tipo em um objeto inteligente. Se você não quiser que ele faça isso, basta você desmarcar essa opção aqui, que basicamente está dizendo que sempre vai criar um objeto inteligente quando você estiver inserindo alguma imagem, tranquilo? Então, basicamente, cara, nessa parte aqui é isso. Logicamente, é o que eu falei, existem muitas outras funções, mas são coisas que você não vai utilizar, então não tem necessidade de você saber. A não ser que seja algo específico e você realmente queira aprender sobre isso, beleza? Então vamos aqui para a próxima opção, que é interface. Aqui também a gente não vai ter muita coisa para mexer, mas basicamente é o jeito que você vai querer exibir o visual do seu Photoshop. Inicialmente a gente tem aqui Color Theme, que é a cor da interface do Photoshop. Eu deixo sempre nessa primeira opção aqui, para mim é bem melhor, tranquilo? E aqui a gente vai ter algumas outras opções, como por exemplo, o idioma do Photoshop. Só que aqui tem um porém, você não vai conseguir alterar o idioma por aqui. Tanto é que só aparece a opção de inglês. Então, Ícaro, como é que eu faço para mudar? Se eu estou em português, eu quero mudar para inglês ou vice-versa. Você vai ter que ir lá na Creative Cloud e instalar o Photoshop mudando as configurações de linguagem por lá, antes de você instalar o programa. Fora isso, você não vai conseguir alterar de uma maneira fácil, pelo menos que eu conheça. Certo? O Workspace ele vai tratar de como os painéis funcionam dentro do Photoshop, ok? Essa opção, Auto Show Hidden Panels. Basicamente, essa opção ela vai expandir ou minimizar os painéis de maneira automática. Como, por exemplo, esses painéis que a gente tem aqui, que na verdade são plugins que eu utilizo. Eu vou falar de cada um deles posteriormente, mas a gente tem essa setinha aqui em cima de cada um deles, que é para expandir. Então, quando eu expando ele, eu tenho a opção de deixar sempre dessa forma recolhido ou deixando essa opção marcada.
Ele vai assim fazer essa gestão de uma maneira automática, ok? Próxima opção aqui, Open Documents as Tabs, são as abas do Photoshop. Então, se eu desmarcar isso aqui, essa opção aqui ela não vai mais funcionar. Então, se eu pegar, por exemplo, esse grupo aqui, eu vou duplicar para um novo documento e vou colocar o nome de teste. Ele abriu em uma nova aba. Então, se eu voltar nas configurações e desativar aquela opção dentro da Workspace, os documentos eles não vão abrir como abas, como você está vendo aqui. Então, essa função ela é responsável por isso. Bom, então vamos aqui para a próxima opção. É responsável por deixar o seu documento flutuando entre aspas, se você preferir. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, eu tenho aqui a minha aba que a gente acabou de criar, e se eu apertar e segurar em cima dela e arrastar para baixo, ela vai ficar flutuando. Ela não vai ficar presa em absolutamente nada. E dessa forma, inclusive, se você quiser, você pode trabalhar com dois documentos ao mesmo tempo. Então, se eu clicar aqui fora, ele vai atuar nesse documento, e se eu clicar aqui, ele vai atuar nesse outro. Então, basicamente, essa função de deixar a janela do seu projeto flutuando é naquela configuração que você ativa ou desativa, que é justamente nessa aqui. Tranquilo? Light Tabs é o tamanho dessa aba aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a depender do tamanho da layer, do título, na verdade, que você estiver trabalhando, ela vai aparecer aqui. Então, se você tiver um nome muito extenso e você deixar aquela opção ativa, cara, isso aqui pode estender até aqui no final. Eu vou tentar colocar aqui mais alguns caracteres no título para você ver que vai ficar muito grande isso aqui. Então, aquela função ela é responsável por isso. Se você ativar, voltar aqui para o Workspace, quer dizer, se você desativar, ele não vai ficar assim grande. Mas se você deixar ativo, ele vai ficar assim. Como normalmente as minhas layers e grupos eu não nomeio muito grande, então isso aqui para mim não vai fazer tanta diferença. Tranquilo? Vamos agora para ferramentas em Tools. Aqui a gente vai ter bastante coisa para mexer. Algumas dessas funções elas vão vir ativas de maneira nativa do Photoshop. Então você instalou ele, acabou de abrir, não tem nada configurado. Algumas dessas opções elas vão estar marcadas e outras também desmarcadas. A exemplo, esse Enable Flicking Panning. Se você vir aqui, apertar o espaço, que seria a ferramenta de Hand, e tentar arrastar, ele vai ficar, entre aspas, travado. Por quê? Cara, se você deixar aquela função ativa, o que vai acontecer é ele vai adicionar um movimento suave, onde vai acompanhar todo o movimento que você faz na movimentação do seu documento mesmo. Então isso vai pesar muito. Eu vou deixar ele aqui ativado, vou dar um OK para você perceber a diferença. Então eu vou apertar o espaço novamente. Ó, se eu apertar, segurar e largar, ele vai deslizando. Então isso aqui pode pesar muito a depender do seu documento, tá? Então eu não recomendo você deixar isso aqui ativo e ele vem configurado por padrão de maneira ativa. Então você vem aqui e desabilita essa opção. Essa opção aqui que eu acabei pulando, Use Shift Key for Tool Suite, é quando você usa a tecla Shift para fazer alguma transformação. Por exemplo, Shift Alt você aumenta de uma maneira igual. Se você não utilizar o Shift, ele não vai fazer aquela opção em que você escalona de maneira uniforme. Então, que você ativa ou desativa, se você vai utilizar o Shift para essa função, ok? Vamos lá para outras opções aqui. Essa opção de Zoom with Scroll, é o zoom com o scroll do seu mouse. Isso aqui não vem ativo de maneira automática. Então, se eu desmarcar isso aqui e dar um OK, se eu tentar dar o zoom, ele não vai. O que vai acontecer é ele vai movimentar essa barra lateral. Então, para dar o zoom, eu teria que fazer o quê? Alt pressionado e uso o scroll do mouse. Para você reduzir a quantidade de ações que você faz e deixar isso só no mouse, você ativa aquela opção aqui em Tools, Zoom with Scroll Wheel. Deu OK. Agora com o scroll do mouse eu consigo dar o zoom tranquilamente, ok? Eu recomendo muito você ativar essa opção. Voltando aqui, vamos ver se tem mais alguma opção. Animated Zoom, ele vai seguir o mesmo princípio que a gente tem nesse Flicking Panning, que ele vai dar o zoom de uma maneira muito mais suave e logicamente vai pesar muito. Eu vou ativar aqui para você perceber como é que funciona. Então, ó. Agora, perceba quando eu desativar a diferença que isso vai ter no meu zoom. Você percebe que ele vai dando umas travadinhas para aumentar a imagem. Então, quando você deixa aquela opção ativa, ele vai aplicar um smooth e vai dar um zoom de uma maneira muito mais agradável de visualizar, porém, em compensação, você vai perder muito desempenho. Então, eu recomendo você deixar aquela opção desativada também, ok? Então, aqui é isso que você realmente precisa saber, ok?
muitas outras opções aqui, logicamente, mas você não precisa saber de tudo, como eu já mencionei aqui. E, cara, uma coisa importante, eu vou falar aqui para vocês. A gente tem essa primeira opçãozinha aí, Show Tips, Tooltips, na verdade. Se você ativar essa opção e você não sabe o que é que significam as coisas dentro do Photoshop ou que você não entende, você está lendo ali o nome, parece muito subjetivo, mas ainda assim você não consegue entender onde é que aquilo vai ser aplicado. Se você marcar essa opção e der um OK, e inclusive pode marcar até isso aqui também, ó, Show Reads Tooltips, que basicamente quando você deixa o mouse sobre a função, ele vai abrir esse textozinho aí resumido te falando o que é a função. Então, deixa aqui marcado, dá um OK, volto nas configurações mais uma vez, e aí quando eu deixo o cursor do mouse em cima de alguma função, você vai perceber que aparece ali a descrição do que essa ferramenta ou do que essa configuração ela vai fazer ou interferir no seu Photoshop, tranquilo? Então vamos continuar aqui. Aqui a gente vai ter algumas opções de exportação, tá? Essa opção aqui, ela vai salvar o seu arquivo de maneira automática dentro de alguns intervalos. Aqui eu deixei 10 minutos, mas você pode deixar em 5 ou 1 hora, você vai decidir o que é melhor. Porque se acontecer o seu Photoshop der problema e crashar, aí você vai conseguir resgatar esse arquivo sem nenhum problema, tá? Aqui essa opção é Save in Background. Basicamente ele vai salvar e não necessariamente você vai ver ele salvando. Ele não vai aparecer o status de salvando, aquela barrinha azul que geralmente aparece carregando, ou não vai aparecer uma janela perguntando onde é que você quer salvar esse arquivo de recuperação. Ele vai fazer tudo por trás dos panos de uma maneira que você não visualize, ok? E essa outra opção aqui, que é a primeira, que é ele vai salvar o arquivo dentro da pasta original que está o arquivo principal. Então, como eu tenho esse arquivo aqui já salvo dentro de uma pasta, o meu arquivo cópia de segurança ele vai ser salvo dentro dessa mesma pasta, ok? E essa opção aqui, ela também vai ser de certa forma importante. Lembra que quando a gente sai aqui e vai lá para a casinha do Photoshop, lá na página inicial, onde tem os documentos recentes que você abriu, ele vai aparecer algumas opções lá. E esse número aqui é o que vai definir quantos documentos recentes vão aparecer lá para você. Por padrão ele vem 20, mas se eu colocar aqui 40 e der um OK, lá na página inicial vão aparecer 40 arquivos recentes que eu trabalhei ultimamente. Então se você acha viável isso aqui, eu não recomendo deixar tanto. Até porque eu não vejo necessidade de você deixar 40 ou 60. Eu acredito que 20 arquivos recentes já é muito mais que suficiente para você conseguir trabalhar e navegar de uma maneira muito mais fluida. Indo para a opção de Export. Esse Quick Export Format é o formato de exportação rápida, que por padrão ele vem em PNG. Tá, Ícaro, onde é que isso aí fica? Quando você vem aqui em File, Export e Quick Export a PNG, basicamente é essa função aqui que aquela configuração vai alterar. E você vai ter duas opções, PNG ou JPG. Então observe que aqui está PNG. Mas se eu voltar lá nas configurações, Export, e mudar isso aqui para JPG e dar um OK, e importante, se você quiser melhor qualidade aqui, você deixa em 7. Se ele vier menos, você pode aumentar, ok? Que sempre vai exportar a imagem na melhor opção possível no formato JPG. Deem um OK. Agora, se eu vier aqui em File, Export e Quick Export, não vai estar mais PNG. Vai estar a opção que eu selecionei lá naquela configuração. Então é aqui que você altera isso se você tiver preferência de formatos de exportação, ok? Vou deixar aqui novamente nessa opção. Agora aqui, Quick Export Location. A gente vai ter essas duas opções, onde a primeira é, ele vai perguntar onde você vai querer exportar essa imagem, e a opção de baixo, ele vai dizer que você vai exportar os arquivos, as imagens, enfim, para a mesma pasta que o documento está salvo. Então isso aqui você pode deixar marcado, se for útil para você. Como isso aqui não vejo muita diferença para mim no dia a dia, eu acabo deixando essa primeira opção aqui mesmo. Aqui em Color Space, Convert to sRGB, que é o formato que a gente mais utiliza para o digital, para a internet, é o sRGB. Então isso aqui, quando você deixa marcado, toda vez que você for exportar uma imagem, ele vai converter automaticamente para o sRGB.
independente do formato que você utilize. Então, se você criou um documento em CMYK, em CMYK, e você vai exportar no Quick Export, ele vai transformar o CMYK em sRGB automático, ok? Então, se você não quiser que isso aconteça, você vai ter que desmarcar essa opção aqui, tranquilo? Essa opção aqui, Use Legacy, é a mesma questão que eu já expliquei para vocês. Tudo que tem Legacy vai usar a função antiga do Photoshop para aquela função. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem para alterar nessa opção de Export. A próxima opção vai ser a Performance. E aqui é onde a brincadeira começa em relação a desempenho. Em relação à placa de vídeo e à memória RAM, é aqui que você vai configurar. Geralmente, isso aqui vai vir em 70% de memória RAM para o Photoshop. Mas se pesar muito para você e você não tem muita memória RAM, você pode reduzir isso aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Então eu deixo isso aqui porque para mim não pesa tanto, eu utilizo 32 GB de memória RAM, então deixar 70% no Photoshop para mim não trava em mais nenhuma outra opção. Mas se travasse, logicamente eu teria que reduzir aqui, ok? Aqui, se você tem placa de vídeo no seu computador, você vai deixar essa opção ativa, que é para usar o processador gráfico para auxiliar no processamento das imagens e tudo mais, de efeitos e afins. E aqui, se você vier em Advanced Settings, vai aparecer essa outra opçãozinha aqui. Geralmente, esse OpenCL ele vai vir desativado. Eu recomendo você ativar, ok? Então, você clica aqui se você tem a placa de vídeo e deixa as configurações basicamente do jeito que está aqui a minha, que vai ser sucesso e você vai ter um bom desempenho aí na sua máquina dentro do Photoshop, tranquilo? Agora vamos para essa opção aqui, History States, de uma maneira fácil. É a quantidade de Ctrl Z que você consegue dar. Então, esse History States, basicamente, ele vai salvando na sua memória RAM todas as alterações que você vai fazendo. E aqui você consegue limitar, porque isso aqui vai consumir muito da sua memória RAM. Todas essas informações que você consegue dar o Ctrl Z e voltar é armazenado dentro da memória RAM. Então, por isso que geralmente o Photoshop ele pega 70%, porque tem muita coisa que de fato precisa de muito processamento da memória, ok? Então aqui eu deixei 200 justamente porque eu tenho uma quantidade aceitável da memória para trabalhar dessa forma, mas por padrão, se eu não me engano, ele vem em 50. E aí, logicamente, se você fez 51 alterações, a 51ª ela já não vai ser mais possível ser retornada, você vai perder aquela opção. Então, se você trabalha muito com Ctrl Z e acha melhor deixar isso aqui um número alto, aí você quem vai decidir, logicamente, se você achar que não vai pesar muito. Eu deixo em 200, cara, mas sinceramente não é tão necessário, porque é só uma questão de segurança mesmo, mas no final das contas, dificilmente eu vou utilizar mais de 50 vezes o Ctrl Z dentro de um projeto. Então, basicamente, é aqui que a gente altera essa configuração. Agora vamos lá para a opção de Image Processing, que é onde as imagens vão ser processadas. E aqui, apesar de aparentemente ser algo voltado somente para imagens, principalmente é voltado para IA do Photoshop, sendo mais específico para recortes automáticos e removedor de fundos automático que a gente tem dentro do Photoshop. Como a Adobe já sabe, né, que nós seres humanos mortais somos muito agoniados, quando a gente clica lá no botãozinho mágico de selecionar assunto da imagem ou até remover o fundo, você vai querer que essa função ela seja muito rápida e também te entregue um resultado muito bom, coisa que sinceramente não cabe muito na balança. Ou você faz uma coisa com um pouco mais de tempo para ter um resultado bom, ou você faz muito rápido e o resultado não vai ser tão agradável assim. Mas para sua felicidade você consegue alterar isso aqui. O que a gente vai ter como opções aqui são 4. A primeira é Select Subject e Remove Background. Selecionar o assunto da imagem ou remover o background. Por padrão, ele vem aqui, ó, Quick Results. Basicamente, resultados rápidos. Agora, se você quiser uma coisa mais trabalhada, que o Photoshop consiga analisar mais e te entregar, sei lá, um recorte automático muito mais perfeito, você tem que selecionar essa opção aqui abaixo, que é Resultados Detalhados Cloud. Então isso aqui ele vai demorar um pouquinho mais, porém você vai ter um resultado melhor. E aí você analisa se isso aqui para você vai ser suficiente ou não. Se demorar muito, coisa que eu acredito que não, o Photoshop ele não vai demorar 1 minuto para remover um fundo ou selecionar um objeto principal da imagem com essa opção aqui ativa. E aqui a gente vai ter as mesmas opções. Por exemplo, Enhance Detail Process.
basicamente detalhes. Aí você vai escolher rápido ou mais estável. Essa opção de Remove to Process, a ferramenta de remover, você vai querer rápida ou mais estável, e assim por diante. Tudo isso aqui vai acontecer dessa forma. A opção de seleções também, você vai querer rápida ou mais estável. Então tudo você vai ter aqui como configuração. Agora a próxima função aqui é Scratch Disks. É onde o Photoshop ele vai trabalhar para você. E logicamente isso inserindo a questão de arquivos temporários que pesam muito, de informações da memória e muitas outras coisas que o Photoshop ele vai armazenando como informação enquanto você está trabalhando dentro de um projeto. Aqui, como eu tenho 4 discos, então eu deixo um só para o sistema. Esse F aqui ele é justamente só para os programas da Adobe. Então eu deixo só ele marcado, porque se eu deixar outros marcados, talvez não seja tão legal. Como eu tenho um que é dedicado apenas para esses programas em específico. E aí você consegue mudar essa configuração, até porque se você deixar aqui marcado no disco local C, como o Windows em si para funcionar já tem muitos outros programas que vão ali tendo arquivos e dados que são temporários e vão juntando muito e enchendo o seu HD, é importante você tentar ver aí algum outro disco para você deixar somente para os programas da Adobe, que por sinal, por si só, eles já consomem bastante memória e armazenamento. Próxima opção, a gente vai ter aqui os cursores, o cursor do Color Picker e o cursor do pincel. Aqui no Painting Cursor é o pincel, então você tem a opção de Standard, Precise, que é como se fosse uma espécie de mira, e o normal Brush Tip, que é aquela bolinha que a gente normalmente já conhece, ok? E aqui seria o Full Size Brush Tip, que seria uma opção maior, onde ele realmente iria respeitar de maneira exata o tamanho que você coloca lá no pincel. Eu deixo essa opção aqui marcada. O Brush Tip Outline eu deixo em bold, que é o stroke desse brush aqui. Se você deixar em fim, essa opção aqui, essa bolinha, ela vai ficar bem fininha, então eu recomendo você deixar em bold. Outra cursor é o Color Picker. Se você deixar em Standard, você vai ter esse conta-gotas aqui, e se você deixar em Precise, que eu sinceramente acho melhor, ele vai ter uma precisão muito maior, até porque o próprio nome já diz, ele vai vir numa espécie de mira, e você consegue visualizar no centro exatamente de onde ele está pegando aquela cor como referência. E esse Brush Preview é a cor que você consegue visualizar quando você aumenta ou diminui o tamanho do seu pincel. Então, por exemplo, vou dar um OK aqui, ouvindo o pincel, criar aqui uma nova camada para ele reconhecer. E aí, se pressiono Alt e o botão direito do mouse, puxo para a esquerda ou para a direita, ele aumenta, para cima ou para baixo, ele vai aumentar ou diminuir a dureza desse pincel. E você está vendo que a cor que eu consigo visualizar aqui, dessas alterações, ela é vermelha. Então, aquela função lá, dentro de cursor e brush preview, basicamente é a cor que você vai visualizar naquela opção. Então, se eu deixar aqui em azul, der um OK e fazer a mesma opção, aí vai mudar aqui a cor para azul, e aí você decide o que é melhor para você. Isso aqui, como é algo que não faz muita diferença, eu deixo realmente aqui no padrão em vermelho. Essa opção aqui de Transparency e Gamut é o tamanho do grid size que você vai ter aqui quando você tem alguma coisa transparente, como por exemplo aqui. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Pronto. A gente tem aqui esse grid que é bem conhecido como o famoso grid do PNG. Então aqui você consegue aumentar ou diminuir e mudar as tonalidades dessa opção aqui do seu grid. Você consegue personalizar isso aqui. Eu deixo aqui em Light. Basicamente eu deixo no padrão. E aqui você consegue aumentar o tamanho da sua grid de PNG. Deixa aqui no Medium mesmo, Light, e aqui não vou mudar mais nada. E se você quiser personalizar essas cores, porque como a gente tem um quadrado cinza e outro branco, aqui você também consegue mudar. Indo para unidades e réguas. Aqui você vai ter configurações padrões de tamanho de resolução da tela e da impressão, como vocês estão vendo aqui. Você consegue deixar isso aqui pré-definido. Print Resolution, basicamente 300 pixels por polegada, que é um padrão aí normalmente. E aqui em Screen Resolution eu deixo em 75. Por padrão ele vem em 72, mas eu aumento um pouquinho para ter uma densidade de pixel um pouquinho maior. E basicamente essa opção que a gente tem aqui de Units é a função que vai alterar a questão da régua. Então se eu colocar aqui em centímetros, você pode observar que aqui em cima ele vai começar a alterar o método de contagem que ele vai ter aí para você medir ou marcar as suas coisas. Vou deixar aqui em milímetros mesmo.
e aqui também você altera algo relacionado a isso, ok? Vou deixar em points também. Próxima opção aqui, Guides Grid Slices, onde você vai alterar espessuras e o tipo das linhas e dos traçados que você vai ter em determinadas opções, como por exemplo, a própria régua. Então, aqui você consegue alterar as cores do Canva e do Artboard. Então, se eu venho aqui e eu tenho um Artboard e eu mudar isso aqui, ele vai mudar a cor dessa linha aqui que estava em seleção. E aqui eu consigo deixar ela linear ou em tracejado. E, basicamente, essas são as configurações que a gente vai ter aqui para alterar tudo isso, ok? E aí aqui eu recomendo você explorar. Eu particularmente não mexo muito nisso aqui. A única coisa que eu realmente altero seria a do Path, que é quando a gente começa a fazer uma seleção com a caneta, com a Pintool. Então eu deixo essa cor aqui em magenta e o tamanho dela, a espessura, eu deixo em 1 pixel. Mas isso aqui também é uma coisa que quando você seleciona a caneta, você consegue ter essas configurações aqui de maneira muito mais fácil. Você consegue alterar aqui a cor e também a espessura desse traçado de uma maneira bem mais prática e rápida, sem ter que ir lá nas configurações propriamente ditas, ok? E basicamente tudo que você precisa realmente saber e entender para configurar o Photoshop da melhor maneira possível e principalmente com a sua identidade, porque nem todo mundo vai configurar o Photoshop da mesma forma que eu, da mesma forma que você e tá tudo certo. Então eu tô aqui te explicando o que é cada função e você não necessariamente precisa deixar igual ao meu, mas analisar de acordo com o que eu te passei do conceito da ferramenta e da configuração e decidir o que realmente vai ser melhor para você de acordo com o tipo de trabalho que você faz, com o desempenho da sua máquina, se ela realmente vai suportar algum tipo de configuração ou não, e você vai gerenciando aí de uma maneira muito mais inteligente, ok? Essas últimas opções aqui, cara, sinceramente você não precisa mexer em absolutamente nada, porque eu também não mexo. Então, em relação a configurações do Photoshop, a gente encerra aqui esse vídeo, e aí nos próximos vídeos eu vou passar para vocês todas as ferramentas que eu utilizo, todos os plugins, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu deixo a minha workspace configurada, e isso aí a gente vai conversar tudo no próximo vídeo. Eu agradeço a você que chegou até aqui no final, eu espero que tenha sido realmente valioso esses ensinamentos que eu passei aqui para você, e se você ainda tiver alguma dúvida ou quiser saber de alguma função específica do Photoshop, e inclusive dar sugestões de próximos vídeos aqui que você dificilmente encontra algum conteúdo que você já viu algumas pessoas explicando, mas de uma maneira que você não conseguiu entender muito bem, pode deixar aí nos comentários, fique à vontade. Mais uma vez agradeço aqui a vocês pela atenção, por darem essa chance e acreditar no que eu trouxe aqui como conteúdo para vocês e que realmente vocês coloquem isso em prática e que seja muito valioso para o seu dia a dia no seu trabalho dentro do Photoshop. Então é isso, valeu e até uma próxima.